Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é um sábado de muito sol aqui e nós estamos aqui em João Pessoa e nós estamos relembrando algumas coisas da nossa cidade de Piancó. Um minuto com Tavinho. Hoje nós vamos aqui fazer alguns esclarecimentos e deixar para a história o futebol de Piancó. Imagine que eu conheço um pouco da história do futebol e começaria falando sobre os goleiros de Piancó, que hoje tem uma polêmica lá, qual foi o melhor goleiro. Todos eles foram bons goleiros, mas eu vou dizer os goleiros que se destacaram em Piancó. O primeiro, você sabe quem foi o primeiro goleiro de Piancó? Eu vou dizer agora. Chamava-se Francisco Xavier. Francisco de Assis, eu não sei o nome de Fandinga tudo, era Fandinga, Francisco de Assis Xavier, né? Muito bem, Fandinga foi um goleiro excelente. Na época não se chamava goleiro, chamava-se quipa. Fandinga foi o melhor quipa de Piancó nos anos 40. Quer saber mais? Naquela época o entusiasmo pelo futebol era tão grande que uma das torcedora mais importante da cidade era Dona Araci Leite, professora Araci Leite, que eu conheci muito, como conheci Fandinga também. Só não me lembro dele no futebol porque foi nos anos 40. Eu nasci um pouquinho depois dos anos 40. E o professor Franciraldo Loureiro Cavalcante me ensinou uma música que eu vou cantar só um pouquinho dela aqui, que dizia o seguinte: com Fandinga na barra, não corre perigo, só se for um castigo, Piancó apanhar. Essa música é de Dona Araci Leite. Muito bem. Depois de Fandinga, já nos anos 50, aí veio o Saritica. Saritica foi um dos melhores goleiros de Piancó e o mais controverso de todos, porque foi quem ensinou ao Alambique tomar cana. E Saritica foi um espetáculo de goleiro, já nos anos 50. E eu vou contar uma de Saritica lá no fim. Depois veio Didi de Branca, depois veio Cícero Cutia, lá do Alto Belo Horizonte, Didi de Branca, que todo mundo conhece, nos anos 60, e no fim dos anos 60 para começo de 70, até os meados dos anos 80, um pouco antes, Valdeberto Virgulino, né? Mas Saritica tomava muita cana e muita cachaça e veio morar em João Pessoa para construir a casa de Dr. Pedro Leite, que ficava no bairro de Manaíra. Mas o bairro de Manaíra estava começando ainda com pouquíssimas casas e eu lembro que houve uma época em que Babá Teotônio alugou uma casa lá no Manaíra, uma casa boa, mas ainda ficava naquela história, o bairro ainda iniciando e tal, e tinha muitos cajueiros, e Saritica morreu, inclusive, debaixo de um pé de caju. Mas aí Babá, na época, com aquela generosidade dele, botou Saritica para trabalhar na casa dele, ou tomar conta da casa dele, coisa desse tipo. E eu lembro que tem uma piada muito interessante de Saritica, que Babá trouxe alguns deputados para tomar um esquisinho lá e tal, e nesses deputados vinha o deputado Bosco Barreto, da cidade de Cajazeiras, daquela região de Cajazeira. Bosco Barreto era muito controverso também, porque era de esquerda. Naquela época existia realmente esquerda, né? Porque eram os caras que lutavam contra a ditadura militar. Hoje não, hoje a esquerda todo mundo sabe quem faz parte da esquerda hoje. Aí ia entrando as pessoas para tomar lá seu uísque na casa de Babá, e Saritica estava limpando uma grama que tinha lá no jardim. E aí Bosco Barreto passou e conhecia Saritica, conheceu Saritica e tal, e olhou para Saritica lá
limpando o jardim de Babá, e Saritica disse, aliás, e Bolso Barreto disse, Saritica, pederasta, brincando com Saritica, né? E aí Saritica olhou para ele e disse, quem sou eu, deputado? Isso fica para o senhor que é doutor. Então é interessante. Essa é a história dos goleiros de Piancó, né? De Fandinga a Valdebeto, foi quando eu conheci, né? Então um abraço, felicidade para todos.